Existem muitas teorias que o bebê tem poder de invisibilidade e o rei é cego, então ele não sabe que a criança é invisível. No primeiro Dark Souls, nós encontramos Priscila, que era uma boss opcional, que é uma híbrida de dragão e humano, e ela tem o poder de ficar invisível. E como o filho de Ocerius seria um híbrido de humano e dragões, ele também teria esse poder. Mas pra ser sincero, existe um problema muito maior aí. Na segunda fase da luta, o rei pega o bebê e esmaga ele no chão. E um jogo que tem uma cena violenta como um bebê sendo esmagado restringiria bastante o alcance da produtora, ou se bobear, o jogo ia ser até proibido por ter essa cutscene. Então eu acredito que o bebê só é invisível por causa disso, e não por causa de poderes nem nada mais, só pra não dar problema jurídico e o jogo poder ser vendido. Depois que derrotamos o rei, a próxima sala nós encontramos vários cavaleiros serpentes e aprendemos... Samuquinha, você tá me dizendo que ela é furry? Samuquinha, às vezes um homem tem que fazer o que um homem tem que fazer. O emote necessário para visitar uma área opcional secreta do jogo. Essa sala em específico serve para nos mostrar a obsessão do rei pelos dragões e o tanto que ele se dedicou. Os homens serpentes são dragões incompletos e com esse emote que aprendemos, nós podemos visitar o Archdragon Peak, um local cheio de homens serpente que louvam os dragões. Não é não, acredita-se que os homens serpentes já foram humanos e agora estão em transformação para se transformarem em dragões, por isso que eles são dragões incompletos, seja porque falharam ou porque estão em processo de transformação. Encontrar esse emote nos aposentos do rei é um grande indício que ele veio a esse local em algum momento para estudar sobre esse povo e usou o conhecimento adquirido aqui para conseguir se transformar em um dragão. E como nós já tocamos em Archdragon Peak, vamos falar dessa área opcional antes de voltarmos novamente para Lothric. Para ir nesse local, nós temos que voltar na prisão embaixo da cidade de Sullivan e fazer esse emote junto ao corpo daqueles cavaleiros todos mortos ou transformados em semi-dragões. Archdragon Peak é um mosteiro gigante. Mosteiro é aquele local que as pessoas vão para rezar, louvar e fazer rituais. E aqui não é diferente. Aqui é o local onde as pessoas buscavam a imortalidade. Aqui os fiéis aprendiam a viver junto aos dragões, praticavam técnicas de meditação, ali é perigo. E a sua vida era toda dedicada às práticas do mosteiro e preservação do mosteiro. Quando um membro era considerado digno, era feito o ritual de transformação com as pedras dracônicas, ancestrais. O iniciado começava o seu processo de ascensão para se tornar um dragão. Inclusive nós podemos até fazer uma quest secundária para ter acesso a essas pedras e ter uma transformação bem estranha de dragão. O chefe opcional desse local é o Nameless King, ou o Rei Sem Nome, um guerreiro montado em um dragão atirando raios. Que o Nameless King, ele é filho do Gwyn, né? Que meio que traiu o pai dele e foi pro lado dos dragões, né? E bom, se você viu o primeiro vídeo, um guerreiro sem nome, aliado dos dragões, com poderes semelhantes ao de Gwyn, pode te despertar algumas... Eu fiquei com agonia porque a tela ficou branca e eu vi umas manchinhas de sujeira no monitor. Eu digo, já tô com o pano aqui na mão, vou limpar. Aí limpei. Suspeitas. Nós estamos diante do Deus da Guerra, o Deus apagado dos arquivos de Anor Londo por se aliar com os dragões. Esse cara aqui é o filho do Gwyn, o verdadeiro sucessor do trono, o Rei Sem Nome. Essa revelação só nos é feita aqui nesse Dark Souls, mas como eu disse no primeiro vídeo, eu dei bastante informações que só seriam reveladas aqui para deixar a história mais coerente e fácil de entender. Essa é uma das lutas que eu mais gosto no
no jogo, com a primeira fase sendo relativamente fácil, mas com uma segunda fase que demanda ritmo. A primeira fase é tranquilíssima, aí vem a segunda. Bagulho doido demais, velho. Que essa briga aí é de fuder, velho. Essa é aquele tipo de luta que depois que você aprende, é uma dança. E é muito gratificante você conseguir desviar dos golpes rápidos do Nameless King. Eu acho que é o pico de design de uma boss fight, pensando em coreografia. Aqui em Art Peak, nós também encontramos um Cavaleiro Ravel e as armaduras do Ornstein, o que reforça a ligação de Art Peak com o filho de Gwyn. Relembrando do primeiro vídeo, caso você não tenha visto ainda ou esquecido, os Cavaleiros Ravel eram do exército responsável por eliminar dragões e as suas armaduras e armas eram feitas com pedaços das suas vítimas. Um esporte que o primogênito do Gwyn também era fã. Ornstein é um dos cavaleiros que Gwyn mais confiava e era um dos cavaleiros mais leais ao seu filho primogênito, o Nameless King. E por isso, Ornstein resolveu abandonar Norlondo em busca do Nameless King, e como encontramos as armaduras dele aqui sem nenhum corpo, é possível que ele tenha realmente encontrado o filho de Gwyn e largado a sua armadura para trás, já que ela era um símbolo de luta contra os dragões, e agora ele largou esse estilo de vida. Então essa área opcional do jogo conclui vários pontos soltos do primeiro jogo e incrementa na história da família do Gwyn. Mas, por enquanto, é só isso que nós falaremos de Ash Dragon Peak. Voltando agora de novo para a sala do rei em Lothric, onde nós pegamos o emote, existe uma parede ilusória. E chegamos nesse local estranhamente familiar. Esse lugar aí que a gente luta com o campeão Gundyr é o Só bicho, velho. O céu é todo escuro e existem inimigos diferentes em locais diferentes. Se continuarmos prosseguindo, nós vamos chegar no Gundyr novamente. Só que dessa vez ele não tá com a espada fincada em seu peito e ele nos ataca instantaneamente. Nessa luta o Gundyr não se transforma na serpente negra gigante. Depois de derrotá-lo chegamos em Firelink, a mesma Firelink que nós já conhecemos. Só que aqui encontramos apenas a velhinha. É como se aí a chama tivesse toda apagada, tá ligado? Recolher. Certo, a primeira vez que eu cheguei aqui, a minha mente bugou totalmente, ainda mais quando vi no Bonfire que essa não era a minha Firelink, e sim uma outra em um mundo que parece totalmente diferente do meu, mas igual. Bom, de certa forma, essa Firelink é um mundo diferente. No começo do vídeo nós falamos sobre o Gundyr ter sido um guerreiro que despertou tarde demais para reacender a chama. E quando chegou em Firelink, ninguém tava mais lá e ele acabou ficando preso no cemitério. Então, no primeiro Dark Souls, nós exploramos um pouco o conceito de luz e passagem de tempo na série Souls. Em Dark Souls, a luz está diretamente conectada com a passagem de tempo, transformação, movimento. Um mundo sem luz é um mundo sem sombra, é um mundo sem tempo, é o mundo antes da chama primordial aparecer. Igual à Era dos Ancestrais do comecinho do primeiro jogo. Esse local que nós estamos experienciando é uma anomalia no tempo e espaço, causado pela chama ter quase se apagado. Estamos revisitando um ponto no passado, igual ao local que lutamos com Gwyn no primeiro jogo. Uma região que ficou deslocada no tempo e espaço pelo reacender da chama. E como nós sabemos que a chama quase apagou e foi reacesa, como sabemos que isso realmente é no passado? Bom, existem interações interessantes com a única NPC que nós encontramos em ambas as Firelinks. Caso você não converse com ela na Firelink inicial do jogo e só faça isso depois de ter conversado com ela na Firelink do passado, ela tem uma frase que dá a entender que ela te reconhece. É um diálogo escondido e minúsculo que os desenvolvedores deixaram como pista da timeline, da linha do tempo das coisas que acontecem no jogo. Outro indício que a Firelink é no passado e que a chama não chegou a se apagar antes de ser acesa é que quando mostramos os olhos que recolhemos do corpo para Ludleth, ele nos diz: "Ah, então você encontrou ela. Fizemos de
tudo para poupá-la deles. O que nos dá indícios que a pessoa morta era a primeira Firekeeper e que Ludleth a conhecia. Provavelmente essa Firelink que experienciamos era a Firelink de quando Ludleth se tornou o Senhor das Cinzas, reacendendo a chama primordial. Esses olhos que a gente recolheu nós podemos dar para a nossa Firekeeper, e é um dos requisitos para o final verdadeiro de Dark Souls 3. Firekeepers são mulheres de alta fé na chama primordial, e um dos requisitos para se tornar uma é abrir mão da sua visão. Quando oferecemos os olhos para Firekeeper, ela nos conta que é proibido uma Firekeeper ter olhos, e que esses olhos a revelaria imagens de traição, um mundo sem fogo, se é isso mesmo que nós queremos. Se a gente não aceitar, ela vai pedir para que nós a matemos e peguemos de volta os olhos. Firekeepers também são imortais enquanto existe o fogo, então ela vai renascer como se nada tivesse acontecido. Mas caso queiramos prosseguir com essa grande traição, devemos continuar a procurar os Lordes das Cinzas, que ela vai nos servir até o dia da grande traição, que seria um mundo sem chamas. Se conversarmos de novo com ela, ela diz que agora vê um mundo de escuridão, um mundo sem chamas, mas que é uma escuridão diferente da de quando lhe foi removido a visão. É uma escuridão com pequenas chamas, brasas deixadas para nós pelos antigos lordes que acenderam a chama. Seria isso que estaria a atraindo para essa estranha e atraente escuridão. Esse diálogo é bem complexo, mas se juntarmos as peças do quebra-cabeça que temos, podemos ver alguns simbolismos aqui. As Firekeepers têm que ser cegas, porque a fé delas na chama primordial tem que ser cega. Dar olhos para uma Firekeeper é dar a ela uma visão diferente de mundo e mostrar que existem outras possibilidades além da chama primordial. Algo que seria um ato de traição para sua fé. Sim, é muita informação para áreas opcionais que a maioria dos jogadores nem sabiam que existiam. Mas agora, depois de tudo isso, nós podemos finalmente voltar para o caminho principal do jogo, que é ir atrás dos dois príncipes em Lothric. O castelo de Lothric é gigantesco, e na composição dos inimigos nós conseguimos extrair um pouco de história. A primeira combinação de inimigo que chama a atenção são os cavaleiros recebendo auxílio de clérigos, que os abençoam aumentando o dano e a resistência deles. E nessa simples composição de inimigos, o level design consegue nos mostrar como essas duas forças, pilares do reino, são complementares e sempre andam um do lado da outra. Chegando na parte aberta do castelo, nós nos deparamos com esse evento marcante, um eclipse. Mas esse eclipse não é um evento natural da lua sobrepondo o sol. Se observarmos atentamente, esse eclipse nos lembra algo mais profundo da série. Sim. Nos lembra algo que foi imposto a toda a humanidade. A marca do Gwyn. Algo criado para manter a escuridão sob controle. Algo que todo mundo tinha no peito no primeiro Dark Souls. Além disso, nós temos criaturas gigantes voando parecendo galhos. Esses seres são a metamorfose que o peregrino de Londor está sofrendo depois de morrer ao pé do castelo. Assim como Yoel nos revela, ele e seus compatriotas foram ordenados a morrer em Lothric. E agora essas criaturas gigantescas parecem ser parte de um plano maior de Londor em Lothric. Eles tinham que morrer lá porque eles iam se transformar nessa coisa que iria voar e dominar o céu do castelo. O primeiro chefe que nós encontramos no castelo é a armadura do matador de dragões, e ela está sendo controlada por uma dessas criaturas, que tem o nome de Peregrino Borboleta. Apesar de algumas diferenças no design, essa armadura também era de Ornstein e retém as memórias de combate dos dois. Essa armadura aqui nos dá algumas pistas importantes para a teoria que a rainha na verdade era Guinevere, a filha de Gwyn. Ornstein, como mencionamos no primeiro vídeo, era o cavaleiro responsável por defender Guinevere, e ele sempre teve o papel de ficar próximo à deusa. Em Dark Souls 1, ele e Smaug protegiam a sala antes da sala dela. Em Dark Souls 2, essa mesma armadura aparece em um dos poucos locais do jogo que parecem ter tido influência direta da deusa, e agora essa armadura aparece aqui em Lothric. Então, eu real acho que Ornstein aparece demais durante a franquia, mas se a gente levar essa interpretação em conta, faz sentido além de um fanservice gratuito. Nossa próxima parada
é a Biblioteca do Reino. Esse local tem ligação direta com a biblioteca que Sif possuía no primeiro jogo. E muitos dos livros aqui são dos Aquela arma ali é mesmo, velho. É minha arma favorita, velho. É minha arma favorita de longe da É a biblioteca de Sif. Só foi construído um reino em cima dela. Os estudiosos da biblioteca, para se proteger do conhecimento que deixou Sif e o rei Orsérios louco, fazem um ritual de colocar a cabeça inteira em cera. Assim, os protegendo das garras do conhecimento que atacam qualquer pessoa que se aproxima dos livros sem a devida proteção. O jogo não explica porque a cera realmente protege, mas piromantes utilizam vendas para poder ver a chama verdadeira e assim melhorar o uso dela. Firekeepers são cega para fortalecer a sua fé. Então talvez tapar os olhos com a cera para o conhecimento seja a melhor forma de não enlouquecer. No final da biblioteca, o ponto mais alto de Lothric, tá os dois príncipes. Aí é doideira, velho. Essa fight é de fuder, velho. Welcome, unkindled one, purloiner of cinders. Mind you, the mantle of Lord interests me none. The fire-linking curse, the legacy of lords, let it all fade into nothing. You've done quite enough. Now have your rest. E ao entrar nos aposentos de Lothric, ele nos recebe falando que somos mais um desafiante e persistente. E pelos sinais de batalha na sala, realmente não parece que nós somos os primeiros e talvez nem sejamos os últimos. Aí rodou, né? Lothric nos afirma que ele realmente não tem interesse em se tornar um Senhor das Cinzas. A maldição de reacender a chama, o legado dos lords, nada importa pra ele. Ele quer que tudo simplesmente suma. E quem somos nós pra não entender o ódio e desprezo que ele tem por essa tarefa, né? Afinal, a vida inteira dele ele foi tratado como um sacrifício e nem era considerado humano. Essa luta tem duas fases. A primeira contra o Lórien, o príncipe mais velho que tem a espada flamejante com o sangue do príncipe dos demônios, onde a sua primeira fase já mostra a genialidade do design aqui. Lórien é um espadachim que perdeu a voz e o movimento das pernas quando teve sua alma conectada do seu irmão. Então ele é bastante lento para se locomover, só que para resolver isso, o próprio Lothric utiliza do seu conhecimento em milagres e magias para teletransportar o irmão para perto ou longe do alvo. Na segunda fase então, essa luta fica mais tematicamente genial. Ao derrotarmos Lórien, Lothric desce e ressuscita o irmão dele. Oh, dear brother, I'm on my way. Pronto, aí que lascou de ver, velho. Unyielding sword of Lothric's prince. Rise if you would, for that is our curse. Aí que vira o bichão mesmo. Se você matar um antes do outro, o caba ressuscita. E agora os dois lutam como um só. Lothric teletransportando o irmão e dando auxílio à distância com magia, além de poder reviver o irmão caso ele caia em combate. A luta só acaba quando você realmente consegue matar o Lothric. Isso é uma luta de chefe temática genial. Você consegue passar mecanicamente como dois irmãos tiveram suas almas conectadas e como eles tiveram que e conseguiram suprir os pontos fracos um do outro, a ponto de se tornarem uma só entidade, tão poderosa que é uma das lutas mais difíceis do jogo. Esse pico de design de chefe é um conceito que fez muita falta em Dark Souls 2, com seus bilhões de chefes. Maicon, você tá bem, velho? Muito obrigado, Maicon. Reduzindo a quantidade e focando em qualidade.
Agora que nós temos todos os lords derrotados, nós podemos simplesmente ir pro final do jogo. Mas antes disso, nós temos 2 DLCs importantíssimas para a conclusão da história. Então vamos passar por elas antes. A nossa primeira DLC é Ashes of Ariandel, ou Cinzas de Ariandel. Ariandel é o local onde Sullivan nasceu e para onde quem restou da Legião dos Mortos-Vivos foi, depois que os Abyss Watchers se sacrificaram para a chama primordial. Mas antes disso, vamos ter que falar sobre Ariamis. Ariamis é um mundo que existe dentro de uma pintura no primeiro jogo da série. Inicialmente, Ariamis foi o primeiro protótipo de Dark Souls, onde a equipe testou várias ideias, colocaram vários inimigos, mas como Miyazaki mesmo disse em uma entrevista, não tinha onde colocar esse protótipo que eles gostavam tanto. E como já tinha demandado tanto tempo da equipe, eles queriam colocar em algum lugar. Então a solução foi colocar nessa pintura que se tornou um mundo à parte chamado Ariamis. No primeiro jogo eu falo bastante disso, então aqui eu tô só resumindo. Olha ela de novo! Ariamis, no primeiro jogo, é um local que as pessoas iam pra escapar do mundo. Um novo local onde poderiam esquecer quem eram e recomeçar uma vida nova. Algumas pessoas também eram exiladas em Ariamis. Ariandel é Ariamis, ou pelo menos o que restou de Ariamis. A primeira vez que vamos pra Ariandel é ao encontrar com Gael, um cavaleiro escravo. Ele nos oferece um pedaço da pintura e ao tocarmos nós somos sugados para Ariandel. Ah, thank you. Day of Ash never fail. Pô, o Gael é um cara legal, velho. The painting of Ariandel. Well, rotted scrap of it that is. Go on. Take it. Touch it. Se eu tocaria no pano? Acho que eu tocaria, mas por curiosidade. Mas antes disso, quem é Gael e o que é um cavaleiro escravo? O cavaleiro escravo é uma pessoa que participa das linhas de frente do exército. Esses cavaleiros são as iscas que os reinos jogam para cansar as tropas inimigas antes de mandar o exército com os cavaleiros que as vidas são mais valorizadas. Então Gael é um desses cavaleiros descartáveis que sobreviveu diversas guerras e foi buscar em Ariandel refúgio. Mas por que agora chama Ariandel e não chama mais Ariamis? Ariamis é o nome do pintor responsável pela criação da pintura e depois de criá-la, ele buscou refúgio nela. Com o passar do tempo, esse pintor nunca mais foi visto. E Priscila, uma filha de Sif com uma humana, era governante do reino, mantendo sua população calma e confortável dentro do possível. Isso nós vimos no primeiro jogo. Mas assim como o mundo fora da pintura tem ciclos de luz e escuro, Ariamis também tem seu ciclo de apodrecimento. Conforme o tempo passa, a pintura começa a apodrecer e a solução é fogo. Com o apodrecimento do reino, grande parte da pintura foi destruída, até que Ariandel, um novo pintor, restaurou parte dessa pintura e acabou buscando refúgio nela, se tornando o governante. Priscila nunca mais foi vista, mas isso não evitou que, sob a liderança de Ariandel, o reino prosperasse e atraísse novas almas perdidas que queriam esquecer seu passado e começar uma vida nova. Uma das pessoas atraídas para Ariandel foi a irmã Fried e Sir Wilhelm. Fried é uma das 3 irmãs que fundaram a Igreja de Sable. Essa igreja fica em Londor, a cidade de Yoel e de Yuria, que é a segunda irmã fundadora da igreja. Essa igreja cultua Kef, a serpente primordial que vive em Londor, e influencia seus habitantes a roubar a chama primordial. Kef também é responsável por mandar Yoel morrer em Lodric, junto aos outros peregrinos. Fried é uma Unkindle, é uma cinza igual a gente. Ela tinha uma missão de roubar a chama primordial, mas foi derrotada no processo do ritual, assim como nós, e fracassou. Depois que ela foi ressuscitada como cinzas, ela buscou refúgio em Ariandel. Sir Wilhelm sempre foi um fiel da igreja de Londor e trabalhava como executor. Mesmo depois de ser liberto dos seus afazeres pela irmã Fried, ele continuou a seguindo. Já na pintura, a irmã Fried começou a ganhar influência religiosa sobre a população
e sobre o pai Ariandel. E finalmente ela estava em casa. Mas como Dark Souls é feito de ciclos, Ariandel começou a apodrecer novamente. E esse apodrecimento deformava seus habitantes e destruiu o reino. A única solução para isso era fogo. Fogo que livraria Ariandel da podridão. Mas Friede, com medo de perder seu novo lar e propósito, convenceu Ariandel que fogo não seria a solução para o reino, mas sim o fim dele. Que seria melhor domar as chamas e deixar o reino apodrecer. E a única forma de domar as chamas era com sangue. Sangue do pai Ariandel, que se autoflagelava todos os dias para acalmar a chama. Com o avanço do apodrecimento do reino, uma profecia começou a tomar forma. A profecia que duas cinzas se encontrariam em Ariandel e o conflito de ambas seria a faísca necessária para atear fogo à pintura e combustível para a construção de um novo mundo pintado por um novo artista. Ao ouvir essa profecia, Friede ordenou que Wilhelm prendesse uma jovem pintora em uma torre distante e removesse o sino da igreja, para que ninguém o tocasse e atraísse estrangeiros. E é nesse estado que nós chegamos em Ariandel. Essa DLC é super compacta, e aqui nós vamos encontrar grande parte da Legião dos Mortos-Vivos e seus lobos. A Friede é o boss mais cruel que eu já conheci em um jogo, pô. É muita fase, é muita play, é muito tudo, velho. E é legal. Os que eram utilizados em combate contra o abismo. Vamos encontrar NPCs felizes com o apodrecimento e NPCs sofrendo com a decadência da cidade. A maioria dos Corvians aqui são passivos e bem frágeis, eles estão sofrendo bastante com o apodrecimento. Os agressivos são os armados que estão com armaduras e estão do lado da irmã Friede, protegendo a região de qualquer invasor e até mesmo da própria população. Quando chegamos a primeira vez para conversar com Friede e Sir Velheim, Velheim fica surpreso de nós termos chegado até aqui, já que ele removeu o sino, e fala que é pra gente conversar com Friede. A primeira coisa que Friede nos fala é que nós devemos ir embora dali, que nós não somos bem-vindos. Ao explorar Ariandel, nós vamos ver o estado decadente que o reino se encontra e o sofrimento que muitos dos seus habitantes estão. As únicas criaturas que estão aproveitando o apodrecimento são as moscas. E quando a gente finalmente chega na torre que o Wilhelm prendeu um artista, nós somos recebidos por ele agressivamente. E ele fala que viu nosso tipo de tempos e tempos. Todo homem em fuga deve ser capturado, todo segredo desenterrado, a presunção de alguém que procura a verdade. Mas no final nos falta estômago, para a agonia que trazemos a nós mesmos. Ao derrotar Wilhelm, nós temos acesso ao próximo andar da torre, onde encontramos o artista, ou a artista. Ela sente um cheiro de cinzas em nós e nos revela que somos quem o tio Gael prometeu que a mostraria a chama. Que em breve ela vai voltar para a pintura que prometeu fazer para ele. Se a gente continuar progredindo a nossa jornada, nós vamos chegar no subsolo da igreja que Friede nos recebeu. Além desse monte de mosca no subsolo, tem um mecanismo secreto que nós precisamos ativar para prosseguir. E esse mecanismo é o que entrega onde nós estamos. E que Ariandel é na verdade Ariamis, por causa dessa estátua aqui, que também tem no primeiro jogo. Caso a gente converse com a artista agora, que ela tá na igreja, ela nos revela que fez um pacto com Gael e nos mostra o canvas que ela quer pintar um mundo frio, escuro e muito gentil. Mas primeiro ela precisa ver chama. E que esse local que ela pintará um dia será uma boa casa para alguém. Esse é o motivo que ela precisa ver chama. Agora, com a passagem da estátua liberada, nós podemos ter uma audiência com o pai Ariandel. Acho que ele não tá muitas ideias com a gente não, hein? Ó a cara do cara! Bring Friede to me. Please. Canst thou not see the flame flickering once again? Soon blood surge. I can see it, feel it. Fret not, Father. We have no need of thy flail. 'Tis only the flame quivering at misguided ash. Você vê que ela é forte por isso aqui, ó. Um frio do caceta, meu irmão. Cirola não aguenta. O lado de fora é só gelo.
E ela tá descalça. Ela está descalça. Ela é forte. Ponto. Ela é muito forte. Please avert thine eyes. I will snuff out these ashes for good. E Friede aparece para nos impedir. E essa luta é basicamente você aprender baseado nos efeitos de partículas, onde que a Friede se posicionou e atacar ela antes que ela te ataque, porque ela fica invisível. Uma variação da luta opcional com a Priscilla do Dark Souls 1, já fazendo esse paralelo mecanicamente e visualmente do espaço vazio deixado por Priscilla e preenchido por Friede naquela civilização. São esses toques mínimos que misturam gameplay, visual e história que faz essa série ser tão impressionante e conversar com a gente de tantas formas diferentes. O coroa puxando o sangue, meu irmão. Boa tarde, comissário. Amigo. Não sei se é o jarro do Hades, não. Quando a gente derrota Friede, o sangue dela faz o mesmo símbolo que nós vemos no céu de Lothric. Só que agora em sangue. E isso é o gatilho para a profecia. Ariandel coloca a sala em chamas, chamas que despertam Friede para a segunda fase da luta. Agora, ela e Ariandel estão conectados por sangue, uma única entidade tentando prevenir que seu reino acabe. Essa segunda fase você pode escolher focar em qualquer um dos dois, já que é uma barra de vida só. Só tem que impedir que a Friede use milagres pra curar todo mundo a vida toda. Quando a gente finalmente termina essa luta enorme, bom, a gente descobre que tem uma terceira fase. Agora a Friede é ressuscitada com a Chama Preta. Chama Preta é a chama encontrada no abismo. Ela não gera sombra, ela é pesada, é uma chama que se alimenta da humanidade. A mesma chama que o Ulfnir usava. A mesma chama que consumiu o reino dele. O que nos vem uma hipótese que talvez o Ulfnir tenha sido tentado a explorar o abismo por Kef e os seguidores da igreja de Sable. E não foi só uma escolha do conquistador. Essa terceira fase é a mais difícil de todas e a velocidade de Friede é surreal. Para um Dark Souls, é claro. Não para um Bloodborne nem Elden Ring. Definitivamente essa luta é a mais difícil de toda a série e ao mesmo tempo uma das mais épicas. Essa boss fight é uma obra de arte, ela entrega visual, ela entrega gameplay, completa a história da DLC e ainda conecta simbolicamente esse símbolo com o começo de uma profecia e o fim de uma era. Mas eu tô adiantando demais aqui. Quando finalmente derrotamos Friede, podemos conversar novamente com a artista e ela nos diz: aqueles que não entendem de fogo não podem pintar um mundo. Aqueles O duro é que tem gente que joga isso e mata o boss sem levar um maldito hit, pô. Pelo amor de Deus. Absorvidos pelo fogo não devem pintar um mundo. Não se preocupe, eu não esqueci, mãe. Eu posso ouvir o crepitar do fogo. Em breve irei vê-lo. Meus agradecimentos. Vou terminar a pintura de um lugar frio, escuro
e muito gentil, para que possa servir de lar para alguém algum dia. Eu quase posso ver a chama. Daqui a pouco o tio Gael vai trazer o pigmento. Eu me pergunto se ele encontrou a alma escura do homem. Bom, nós sabemos que Gael foi atrás da Dark Soul porque a artista precisa do pigmento dela para criar um mundo novo. Mas a pergunta que fica é, quem é a mãe da artista? Bom, olha, eu fui pausar para agradecer o Fonseca, mas já que a Priscila apareceu... baseado no visual da artista, existem teorias que a mãe dela, na verdade, é a Priscila. E que Priscila pode ter sido morta por nós, no primeiro jogo, ou por Fried e Wilhelm quando entraram na pintura. Mas é só isso que nós temos de teoria sobre a artista. Só que agora a gente precisa ir atrás do Gael, que ele tá na próxima DLC, que é a Ringed City. E o primeiro local que caímos na DLC é aqui. Esse local... Dos Dark Souls, na verdade, do Souls-like, isso aí foi até discutido com o Vitor. Todas as DLCs de jogo Souls é muito bom, né, velho? É muito bem feito, velho. Isso aí, eu fico maravilhado, velho. Totalmente estranho e destruído. E essa velhinha é uma pista do que tá acontecendo. Elden Ring, baba. Ela nos diz que estamos vendo o fim da Era do Fogo, que é nesse momento que todo o reino, toda a cidade, por menor que seja, é arrastada pro fim do mundo, formando esse amálgama de ruínas, como no fim de tudo será uma coisa só. Aqui nós estamos no futuro. No jogo base, nós já podemos começar a ver isso acontecendo pelo level design. Reinos que pareciam ser muito distantes um dos outros, todos conectados, tudo começando a se unir em Lothric. E aqui nessa DLC, o tempo já passou tanto que o mundo inteiro tá todo juntinho aqui, nesse grande amálgama de ruínas. E aqui é o fim da Era do Fogo. E aqui em meio às cinzas nós encontramos esses inimigos aqui em particular que chamam bastante a atenção. Esses anjos meio mortos-vivos, meio raízes, que se parecem com a evolução dos peregrinos que nós vimos no castelo de Lothric no passado. E quando eles usam as magias, a gente tem certeza que tem ligação com a Gertrude, a filha da rainha que foi visitada por um anjo. Sim. Então a profecia da filha da rainha provavelmente tinha a ver com esse fim de mundo com os anjos voando. Aqui também nós temos uma das poucas referências de Dark Souls 2, que é os moinhos da Rainha Serpente, e uma NPC vestida igualzinha às piromancers que ficam no moinho da Rainha Serpente. Então sim, esse local é a reunião de tudo construído pela humanidade em diversas épocas diferentes. O tempo aqui é quase inexistente, como a gente viu que é um fenômeno recorrente quando a chama está prestes a se extinguir. E dentro dessa árvore gigantesca nós encontramos os últimos sobreviventes da raça dos demônios. Aí é B.O., velho. Essa é uma luta em dupla muito bem pensada e equilibrada. Sempre que um demônio toma postura agressiva, o outro fica atrás utilizando magias que te forçam a se movimentar. E quando derrotamos os dois, o último demônio a ser derrotado se torna o príncipe. E bom, a princípio eu não entendi nada dessa interação, porque eu não li as coisas, mas a raça dos demônios tem a habilidade de dividir memórias. Toda vez que um demônio morre, a sua essência é dividida entre os demais demônios da raça que ainda estão vivos. Como esses dois eram os últimos demônios, o último demônio que morreu recebeu toda a essência da raça inteira, renascendo como o demônio príncipe. O demônio príncipe é tipo uma versão Lorde das Cinzas, só que dos demônios. Eles são responsáveis por reacender a chama do caos, assim como os Lordes das Cinzas é para a chama primordial. E aqui nós finalmente colocamos um fim nas raças dos demônios. E agora, depois da gente derrotar o último dos demônios, nós chegamos no local mais interessante da DLC, a Ringed City. Ei, você aí! Você mesmo. Se você curtiu esse vídeo desgraçado, dá um likezinho, deixa um comentário, compartilha pra nós. Um cheiro.